Você já ouviu falar da teoria da perspectiva? Deixa eu te explicar como é que ela funciona e como que ela pode ter impacto no seu negócio. Primeiro de tudo, muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre comunicação, marketing, vendas, negócios e como você pode encontrar o seu flow, que é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. E aqui eu também te ensino conceitos importantes para que você consiga aplicar no seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o que acontece é o seguinte: o cérebro da gente, ele é modelado de uma forma que a gente não quer perder. Então, o que que explica essa teoria? Ela explica o seguinte, que a gente tem muito mais dificuldade de aceitar uma perda do que aceitar um ganho. Então, assim, pode parecer contraditório, Lu, todo mundo aceita um ganho. Eu sei, mas dói mais na pessoa a perda do que o ganho. Então, imagina o seguinte: imagina que você acabou, por exemplo, de comprar um sapato, trouxe para casa aquele sapato que você achou lindão. Só que aí você foi calçar, você pagou, sei lá, 400 pila no sapato. E aí você foi calçar, começou a andar e você percebeu que o sapato não estava tão bacana. Aí você, não necessariamente no mesmo dia, porque no mesmo dia você poderia trocar. Passou o período de troca, vamos supor que passou o período de troca. E aí aquele sapato não serve para ti. A verdade é que ele é lindo, maravilhoso, mas ele não tem função. Aí você vai colocar esse sapato à venda. O que que você faz naturalmente? Você acaba colocando esse sapato no mesmo valor que você comprou. Afinal de contas, ele foi um sapato que ele teve um custo considerável para você naquele momento. E aí você fala, bom, eu não quero perder. Afinal de contas, eu já paguei por esse sapato é super bom, qualidade super boa, e eu não quero perder. Isso daí é um erro. Por quê? Na verdade, o que acontece é, você não vai usar esse sapato. Esse sapato vai ficar ocupando um espaço ali para ti. Mas como no teu cérebro você não quer perder, porque você acha que você vai estar sendo lesado ou lesada, você acaba deixando aquele sapato lá e perdendo a oportunidade de fazer um dinheiro para você usar para alguma outra coisa, comprar um outro sapato. Vamos entender como é que isso pode ser aplicado dentro do seu negócio. Imagina que você acabou de contratar um sistema super bacana, instalou aí na sua empresa, o pessoal começou a trabalhar em cima do sistema e todo mundo teve que sair da zona de conforto e aí o sistema está rodando. Só que conforme o sistema está rodando, você percebe que esse sistema ele tem muitas falhas mesmo. E aí você fala assim, caramba, eu não tinha percebido isso. Porque você começa a perceber isso conforme as pessoas vão usando no dia a dia. Você começa a entender como é que é a rotina desse sistema. E aí as pessoas começam a falar, olha, tá dando pau nisso, tá dando pau naquilo, o cliente está reclamando, a gente não consegue encontrar as informações. Só que na sua cabeça você pensa, puxa vida, mas eu paguei uma nota nesse sistema. Então, não faz sentido eu não usar esse sistema. E você insiste um pouco mais, faz reunião com as pessoas, fala que elas precisam aprender a usar o sistema, que isso está acontecendo porque na verdade elas não estão sabendo usar o sistema, porque o sistema é muito bom, afinal de contas a pessoa que te vendeu o sistema, ela deu todos os benefícios que o sistema poderia gerar, mas no final das contas, o que você não está querendo admitir é que esse sistema ele não está te atendendo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar de sistema. Você precisa buscar um sistema novo. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço aqui várias vezes. Sempre que aparece algum software novo, algum aplicativo novo, eu gosto de testar. Não vou dizer sempre, mas muitas vezes eu gosto de testar. E aí, o que acontece é que para você testar, você precisa parar de usar o que você está usando e usar esse outro, ou pelo menos usar em paralelo. Isso demanda mais tempo, é fato. Só que só assim você vai conseguir entender se as funcionalidades que esse software ou esse aplicativo tem atendem você. Por exemplo, eu durante muito tempo usei o Trello aqui e, aliás, continuo usando. Só que com a minha evolução dentro da empresa, eu percebi que o Trello
funciona para mim para determinadas coisas, mas para outras coisas, para ele funcionar, eu precisaria de várias integrações com outros aplicativos. E aí eu descobri o Notion. O Notion é um sistema que ele tem me ajudado demais. O Notion é como uma página em branco, só que ele tem um banco de dados. E aí você consegue criar tudo que você quiser ali dentro. Então, ele tem sido extremamente útil para mim. Eu consigo fazer CRM dentro do Notion, eu consigo gerenciar minha empresa dentro do Notion. E aí você pode falar, Lu, mas tem programas muito melhores do que isso. Até acredito que tenham. Mas hoje eu consegui me entender dentro dele. Então, para o que eu preciso hoje, ele me atende do jeito que eu configurei. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas eu não acredito que você faz a gestão da sua empresa pelo Notion. Quando eu mostro para as pessoas os templates que eu criei, como eu alimento, o que, que eu faço, as pessoas olham e falam, ah, agora entendi como você está usando o Notion. Paralelo a isso, tem um outro programa que é o Capacities, que é um programa que eu vi vários vídeos aí e que as pessoas falaram, olha, é muito legal, é mais fácil de organizar e tudo mais. Eu confesso que eu estudei durante um tempo e tentei usar, mas eu não me adequei a ele. Pode ser que eu não tenha tido a profundidade necessária para usar o que ele tem de melhor. Mas a verdade é que eu entendi que eu mantendo o Trello, por exemplo, para administrar a questão de contas a pagar e agendamento desses assuntos do financeiro e usando o Notion para todo o resto, funcionou para mim. Aí você pode se perguntar, Lu, mas você não poderia jogar isso do financeiro para dentro do Notion, então para ficar tudo num só lugar? Eu até poderia, mas eu já deixei tudo organizado lá e aí eu vi que está funcionando. Então não é a questão de receio da perda, é a questão de você entender que se aquilo está funcionando e funciona bem, tá tudo bem você manter. Agora, o que não faz sentido é você deixar de mudar porque você fala, ah, mas esse daqui tô na minha zona de conforto. Percebe que no meu exemplo, eu saio da minha zona de conforto o tempo todo, porque eu estou testando coisas novas. E é óbvio que tem algumas coisas que eu vou conseguir me adaptar bem, outras talvez não. Até porque a gente tem um ponto que é a curva de aprendizado. Então, se você rompe aquela curva de aprendizado onde tudo é moroso, tudo é difícil, possivelmente você vai conseguir perceber algumas funcionalidades que talvez antes você não tenha conseguido, tá? Então, qual que é o importante e por que eu trouxe essa teoria para você? Que, aliás, ela é do Daniel Kahneman, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Ele ganhou uma premiação e ele tem um livro muito legal que se chama Rápido e Devagar, tá? Então, é um livro que vale a pena você ler, até é desse livro que eu tô falando dessa teoria, tá? E essa teoria da perspectiva, ela gera uma emoção forte em você, principalmente quando você se dá conta de que você vai perder algo. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que tem dificuldade de se desfazer das coisas, mas tem muita gente que tem dificuldade. E aí, essa teoria entra aí também. Porque a verdade é que quando você tem alguma coisa, você tem algum bem, se desfazer dele demanda você fazer um trabalho mental, você entender que tá tudo bem, que essa perda, ela pode ser uma perda para ter espaço para entrar algo novo. Aí eu quero juntar isso com um conceito do livro Essencialismo, que é esse livro aqui, tá? Então, nesse livro, o que que ele diz? Que você precisa perder para ganhar. Então vamos entender isso. Por que que eu trouxe primeiro a teoria da perspectiva? Para você entender que possivelmente você tem dificuldade de perder. A maioria das pessoas tem. Mas, dentro desse livro aqui, do essencialismo, o que que ele diz? Que se você não abrir mão de muitas coisas para focar em poucas coisas, você vai demorar muito mais para ganhar. Então, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, que é uma imagem que ilustra bem essa questão. Peraí que
sei exatamente onde é que está no livro essa imagem. Olha, não é exatamente a que eu queria, mas essa daqui ela ajuda bem. O que que acontece, ó? Se você for olhar aqui, tá vendo essa imagem aqui? Ó, aqui o que que acontece? Quando você tem clareza do que você quer, você consegue direcionar a sua energia para isso. Então, imagina que você tem um objetivo aqui e você coloca todas as suas energias para esse objetivo. Ao passo que se você tem muitas coisas que você vai fazendo, o que acontece é que a sua energia ela se dissipa. Então, se você juntar o primeiro conceito que eu te passei, da teoria da perspectiva, e o segundo, que é essa questão do essencialismo, você vai entender que por mais difícil que seja, vai chegar algum momento que você vai ficar numa bifurcação. Você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de alguma coisa e você vai sentir aquele sentimento de perda, mas mesmo assim, ao abrir mão de alguma coisa, você vai seguir adiante com mais energia para outra. Então, vamos trazer isso para o mundo dos negócios de novo. Vou trazer um exemplo do que eu vivi aqui, tá? Então, eu sou uma pessoa extremamente criativa, então criar cursos para mim é uma coisa fácil. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar, eu sou multipotencial, então eu estou sempre lendo livros, eu estou sempre aprendendo, estou sempre buscando solucionar problemas. Então, para mim é natural fazer vários cursos, fazer mentorias diferentes, para mim isso é tranquilo. Eu gosto de fazer isso. Só que aí eu me deparei com o seguinte ponto. Quando eu estava criando vários cursos, estava tudo bem. Só que chegava uma hora que eu tinha que vender esses cursos. E aí é que chega o ponto. Não é o problema de criar, é o problema de você ter tempo para vender todos simultaneamente. Então, justamente por isso, eu resolvi afunilar. É isso que eu estou te falando do essencialismo. Então, como os meus treinamentos, as minhas mentorias, elas atendem tanto empreendedores quanto pessoas que já têm negócios estruturados e já têm times e querem treinar os seus times e são empresas maiores, eu entendi que eu poderia ficar basicamente com dois produtos, que são os meus dois produtos para selecionar as necessidades das pessoas. Então vamos entender. Eu tenho o projeto Impulso, que é o projeto focado para quem empreende. Esse projeto, ele vai atender as dores de quem empreende. Quais são as dores mais comuns? É a questão da procrastinação, da produtividade, a questão da geração de conteúdo e a questão de vendas. E planejamento estratégico da empresa, tá? Essas dores, elas são muito comuns para quem empreende, principalmente para quem empreende solo, que tem uma empresa mais enxuta, ou quem tem uma empresa de 2, 3 funcionários, porque você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo e possivelmente você não tem conhecimento sobre todas elas, tá? Aí, o que que acontece? Tem o outro viés, que é para as empresas que estão mais estruturadas, que é o programa de aceleração entrando no flow. Por que aceleração? Porque essas pessoas já estão rodando bem, mas elas precisam acelerar os resultados delas. E os empreendedores, às vezes até estão rodando bem, mas eles precisam de algum impulso em algum ponto. Então, por isso eu resolvi dar esses nomes, tá? É claro que a partir daí se abrem outros leques de possibilidades, porque como eu trabalho de forma customizada, eu vou entender o que cada uma dessas pessoas precisa de acordo com o momento que elas estão. Mas perceba, eu tinha no meu portfólio, a organização, ela estava em linha de frente praticamente 10 produtos. E aí o que acontecia? Eu queria vender esses produtos simultaneamente porque eu sei que as pessoas precisam deles dependendo da jornada que elas estão. Só que aí a energia que eu estava gastando era muito grande e a efetividade não estava sendo tão grande. Então, a partir do momento que eu comecei a segmentar, eu coloquei: bom, se você é empreendedor, se você está na sua carreira solo, empreendendo, ou se você tem um time pequeno, entra pelo impulso.
Conforme você for se desenvolvendo, você for crescendo, você for avançando, aí sim faz sentido você entrar no programa de aceleração. Não, você já tem uma empresa estruturada, você já tem um time, você precisa treinar o seu time em melhoria de comunicação, por exemplo, ou vendas, ou a questão de ajustes estratégicos, é pelo programa de aceleração. E como nos dois eu customizo muita coisa, essa separação ela fez com que eu ganhasse velocidade, ganhasse energia. Por quê? Eu não preciso mais ficar explicando para as pessoas todo o portfólio de produtos que eu tenho. Eu só falo, ó, você vai entrar pela porta A ou pela porta B. A partir do momento que a pessoa entra por uma dessas portas, aí sim ela vai entender que existem outras portas. E essas outras portas são justamente para ajudar essa pessoa, dependendo do nível de maturidade que ela tá. Então, trazendo para você, eu tive que fazer um rearranjo nisso tudo. E qual que foi o meu sentimento primário? De perda. Porque eu falei, caramba, mas eu tô perdendo tudo isso e todo esse trabalho que eu tive, tudo que eu estudei, tudo que eu gravei e todas as horas que eu dediquei. Mas no final das contas, isso me traz um ganho. Por quê? Porque na cabeça do ser humano é muito mais fácil escolher entre A e B. Eu viro para você e falo assim, ó, você quer cor-de-rosa ou você quer azul? Pronto. Se você falar, ah, tá bom, entre rosa e azul, prefiro o azul ou prefiro o rosa. Tá fácil. Agora, se eu viro para você e falo assim, olha, você prefere amarelo, laranja, rosa, lilás, roxo, verde, marrom, preto, branco, e aí você já vai falar, dá para repetir as cores? Porque o seu cérebro já bugou. Então, sempre que você puder, pare e pense, o que, que eu posso restringir? E eu te falo isso de quem vive na carne isso. Você vai ter que restringir, mesmo que lá na frente você amplie possibilidades. Mas sempre lembra que ao restringir, você vai ganhar velocidade. Então ela não é uma perda, ainda que pareça uma perda no primeiro momento, tá? Então, eu trouxe essa aula, essa conversa aqui para você, porque eu sei que isso aqui é um desafio para muita gente. Então, se você está nesse momento também onde está pensando, puxa, mas eu gastei tanto dinheiro, ou gastei tanto esforço, tanto tempo, não vou abrir mão disso daqui, pare e pense o que efetivamente isso aí pode trazer para você de ganho, de produtividade. Porque às vezes é melhor dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente. Tá bom? Então, se fez sentido essa aula para você, aproveita e deixa os seus comentários aqui para mim, porque são bem importantes e eu, sinceramente, faço todos esses conteúdos para te ajudar a evoluir no seu processo aí, na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Tá bom? A gente se vê na próxima aula e se você gostou desse vídeo, aproveita aí, além de deixar os comentários, encaminha para outras pessoas. E se você não se inscreveu ainda aqui no canal, aproveita e se inscreve. E ativa o sininho, porque tá saindo sempre vídeo, todo meio-dia eu publico vídeos para você poder assistir com calma, anotando aí no seu papelzinho e colocando em prática. O meu objetivo é que você consiga encontrar o seu flow. Se você está precisando de ajuda, você tem dois caminhos por aqui: ou o projeto Impulso, ou o programa de aceleração entrando no Flow. Deixe os seus comentários aqui embaixo, que eu vou conseguir entrar em contato com você se for o caso. Ou então, já clica no link, tá aqui na legenda, e daí você vai ser direcionado e você vai vir conversar comigo e a gente vai evoluir juntos. Tá bom? Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!